Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Livre Empreendedor. Meu nome é Marco Túlio e bem-vindos ao 5º episódio, dessa vez com Mariana Nunes. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada pelo convite. É sempre bom falar das coisas que a gente gosta, né? E do que a gente vive também. Com certeza. Pessoal, Mariana é psicóloga, musicoterapeuta, gosta de cantar, já foi professora de zumba, enfim, é uma pessoa que gosta sempre de empreender e inovar, como vocês vão ver nessa conversa. Mariana, direto ao ponto, o que é para você empreender com propósito? Muito tem se falado disso, muitas vezes as pessoas misturam as coisas, né? O que é para você isso? Cara, eu gosto de explicar o propósito de uma forma assim bem prática que qualquer pessoa vai entender. Quando a gente é criança e aí a gente, sei lá, por acaso esbarra no amiguinho, tropeça, cai no chão, e aí o pai e a mãe vai lá e fala: "Ô, filho, vai lá, pede desculpa, fala pra ele que foi sem querer. Fala pra ele que não foi de propósito." Ou seja, de propósito é quando você quer. É quando você fez porque quis. O contrário de propósito é sem querer. Então, eu acredito que propósito tem muito a ver com isso, querer. Porque o querer é uma coisa tão interna, tão pessoal e natural, que não tem como você forçar. Eu posso falar assim: "Marco, você vai ter que acordar hoje e treinar." Eu posso falar isso e você vai lá e treina, beleza. Mas você pode até ir. Mas eu falo assim: "Não, você tem que querer ir. Eu te obrigo a querer." Não tem como. Não tem como obrigar alguém a querer uma coisa. O querer é uma coisa muito pessoal, muito natural, muito viva. Então, o propósito é isso. É quando você quer alguma coisa, quando você gosta, quando é natural seu, quando faz sentido. Então, empreender com propósito é você trabalhar em criar, inovar com algo que faz sentido, algo que você gosta, algo que você quer fazer e não porque você tem obrigação. Cara, que maravilhoso esse exemplo, essa analogia ficou perfeita. Muito legal mesmo. E assim, qual você acha que são as habilidades que um empreendedor deve ter? Cara, tem muitas habilidades assim que eu acho que são importantes para um empreendedor. Mas assim, o que eu acho que é principal é justamente o que me fazia antes achar que eu não poderia ser uma empreendedora. E quando eu me tornei, falei: "Cara, é o contrário." Porque eu sempre tinha a ideia de que para você empreender, você tinha que ser uma pessoa assim muito workaholic, sabe? Tipo, nossa, tem que meta, trabalhar, não pode ter equilíbrio, não pode ter leveza, não pode ter criatividade, tem que ser aquela pessoa metódica, tem que ser aquela pessoa extremamente objetiva que deixa de lado o subjetivo. E isso eu não sou. Então eu pensava: "Cara, eu acho que eu preciso de alguém para ficar ali, né, me dando pressão e tudo mais, ou me ordenando, me conduzindo." Só que, apesar disso, eu sempre fui uma pessoa assim muito livre, muito criativa. Eu gosto de ter ideias e ter espaço para colocar essas ideias para funcionar. Então, acredito que as habilidades de um empreendedor são principalmente coragem, liderança, criatividade, ousadia e relacionamento. Você precisa saber lidar com as pessoas, porque independente da área que você for empreender, você vai lidar com pessoas. Seja os clientes, seja os fornecedores, seja os colegas de trabalho, seja equipe, funcionários. Então, cara, ter habilidade para trabalhar com pessoas, para interagir, para se comunicar, para ser claro, para ser assertivo, isso é essencial. E ousadia, né, como eu falei, porque, cara, você não tem ali alguém que vai assumir os riscos por você. Você não tem garantia, né? Você não tem garantia de nada, então sempre pode dar errado. Mas como você tem o propósito, como tem aquele foguinho ali dentro de você que faz você querer agir, isso te impulsiona. Então, mesmo que tenha o risco, mas vale a pena, vale o risco. Então, é igual aí que mora o perigo, aí que... igual a música. Então, assim, quando vale o risco, isso eu acredito que move o empreendedor, que é você saber que tem ali, não tem certeza, mas você sente que vai dar certo, você tem uma ideia, você tem uma solução para um problema, você tem um motivo para fazer isso, e você fica: "Cara, então eu vou arriscar, vou tentar, vou usar, e aí seja o que Deus quiser." E nesse sentido, eu percebo que assim, é importante a pessoa ter um autoconhecimento de si mesma, correto? Porque a pessoa pode empreender e perceber no meio do caminho que não é para ela. Assim, não faz parte do meu propósito isso, sabe? Eu gosto de seguir um outro tipo de caminho e está tudo bem. Perfeito.
Perfeito. Eu acredito que esse autoconhecimento é o que faz a gente encontrar qual é o real propósito. Então, inclusive, quando eu comecei a trabalhar como psicóloga, meu primeiro job, assim, eu comecei a trabalhar com isso. Eu falei, eu só vou focar nessa área que era orientação profissional. Ajudar as pessoas a encontrarem uma profissão que fizesse sentido, que fosse autêntica, fazer uma escolha segura, uma escolha com consciência. Então, a gente trabalhava muito isso, né? O autoconhecimento. E o autoconhecimento faz você não julgar as suas habilidades. Porque, às vezes, a gente fala, nossa, mas... Poxa, você é muito de humanas. Cadê seus números? Cadê seu lado exatas? E aí você... Nossa, é verdade, eu não sou muito bom com matemática e tal. Já começa a se sentir inferior. Só que, cara, cada pessoa com as suas habilidades, com o seu jeito de ser, ela vai ter um lugar que seja o lugar perfeito para que ela seja quem ela é. Então, quando você sabe quem você é, você consegue encontrar o lugar certo para que você seja ainda mais quem você é. Então, o autoconhecimento no empreendedorismo é fundamental, porque se você não sabe quem você é, não sabe do que você gosta, não sabe quais os perrengues você quer assumir, quais os perrengues você dá conta, né, de bancar e mesmo assim não desistir, aí você não consegue. Então, você tem que ter, sim, o autoconhecimento para você saber onde arriscar. Porque, cara, não é só flores, né? Vai ter perrengue, vai ter dificuldade. Então, escolha as dificuldades que você dá conta de lidar e que para você tá tudo bem. Tipo, cara, eu topo passar por essas dificuldades aqui, se for para eu conseguir realizar meu sonho, ajudar as pessoas, servir, transformar o mundo com o meu talento. Vale a pena passar por esse lado aqui, por esses perrengues, porque eu me conheço. Eu sei que eu dou conta disso para chegar aqui onde eu quero. Perfeito, perfeito. E agora quero voltar um pouquinho. Ao sair da faculdade, né, você se sentia preparada para empreender e isso de alguma forma fez parte do seu currículo, na grade curricular na faculdade? Então, né? Na verdade, não. Assim, quando eu saí da faculdade, eu realmente saí meio... Cara, e agora? Eu, né, era psicóloga, tinha o título, tinha o diploma, mas e aí, como é que eu ia colocar isso em prática? E até um pouco do que a gente comentou sobre empreender com propósito tem a ver com isso, porque não é só você escolher uma grande área, como, por exemplo, a psicologia, e falar, agora eu sou psicóloga e é isso que eu vou fazer. Não é só isso. Para você ser psicóloga, por exemplo, cara, tem 1000 possibilidades, 1000 opções para você colocar isso em prática. Então, é aí que entra essa percepção de você saber quem você é e de qual maneira você pode servir melhor ao mundo. Inclusive, você poderia falar um pouquinho dessas opções? Por exemplo, a pessoa se formou em psicologia, algumas opções que ela pode exercer, porque a pessoa só conhece a psicologia clínica, Sim. que é uma das várias áreas, né? Exatamente. Então, uma delas você já falou, né, que é a psicologia clínica. Inclusive, era a única que eu achava que eu não seria e é a única que eu realmente sou agora e sou muito feliz fazendo isso. Mas tem a psicologia organizacional, que é você trabalhar em empresas. Tem a psicologia escolar, que é você trabalhar em escolas. Tem a psicologia esportiva, para você preparar atletas, lidar com atletas, com equipes. Então, tem muitas possibilidades para você atuar, né? Psicologia social, por exemplo, psicologia comunitária. Então, por aí já dá para você ter uma base, mais ou menos, né? De alguns caminhos possíveis. Que bacana, que bacana. Certo, então, como que você fez para você saiu da faculdade e agora... E como que você se muniu desse conhecimento? Como que você foi buscar? Então, primeiro, na verdade, eu não fui buscar, porque eu fui contratada na empresa onde eu fiz estágio. Então, meu primeiro emprego foi... Eu só tive um mês de férias, eu estava fazendo estágio, aí eu entrei de férias, peguei meu diploma e fui contratada como profissional. Então, não tive esse momento aí. Quando eu saí da empresa, aí sim, foi que eu comecei...
E agora, o que eu vou fazer? Tal, eu quero fazer uma coisa que eu gosto, eu quero unir as outras coisas que, né, que fazem sentido para mim, que no caso é a música, né, que eu fazia muita questão de que isso fizesse parte, porque foi algo que sempre esteve muito presente na minha vida, né, as artes, a música, a dança, tudo, né, já fui professora de balé, sapateado, dança de rua, professora de zumba, já fiz teatro, sempre gostei de cantar. Então, tudo isso, para mim, era muito presente, fazia sentido que estivesse também no meu trabalho. Então, pensei, cara, e agora? Como é que eu vou juntar essas coisas, né? E aí, assim como uma luz, surgiu na minha frente a musicoterapia. E então, logo que eu descobri, já me matriculei, já me especializei nessa área, que foi assim, cara, pirulito para criança, né? Foi exatamente o que eu estava procurando. Eu sempre falo que se não existisse a musicoterapia, eu iria inventar. Porque era isso que eu queria. Eu já sabia que queria, mas não sabia que tinha esse nome e que já existia há tantos anos, com tantos conhecimentos, com tantas possibilidades terapêuticas. Então, a musicoterapia para mim foi um achado mesmo e era o que eu estava buscando. Mas para me tornar uma empreendedora, né, eu precisei primeiro enxergar que era isso que eu queria, né? Falei, cara, mas se eu quero ter uma coisa com liberdade, se eu quero poder usar a minha criatividade, se eu quero usar, né, essas diversas possibilidades de criar, de colocar em prática, cara, não tem como. Eu preciso ter meu próprio negócio, porque quando alguém tem um negócio e você vai fazer parte daquele negócio, por exemplo, um profissional de carteira assinada e tudo mais, de certa forma, você está sendo ali uma peça de toda aquela engrenagem. Então, tem alguém que está criando e você ajudando a colocar em prática as ideias daquela pessoa. E eu falei, cara, mas não é isso que eu quero. Eu já tenho as ideias, eu já estou sentindo aqui o foguinho aqui do empreendedorismo, eu preciso ter espaço para isso. Então, eu preciso criar a minha própria coisa. E aí foi que eu percebi isso. E quando eu percebi, eu já entendi que, na verdade, todas aquelas habilidades que eu achava que iriam me prejudicar, na verdade, iriam me ajudar, né? Que era essa ousadia, que era essa coragem, essa vontade de ter liberdade, de ter criatividade. Como durante muito tempo eu já dava aula, já sempre fui voluntária. Então, essa coisa da liderança para mim era algo muito natural, muito tranquilo. Falar em público, organizar, ter essa gestão de pessoas, para mim era tranquilo. Então, quando eu percebi que todas essas habilidades se combinavam e eu podia usar tudo isso, falei, cara, perfeito. Só tinha um detalhe, a parte de exatas. Essa parte eu tive que aprender, né? Aprender a fazer marketing, a divulgar meu trabalho, aprender a cuidar de contas, né? Aprender a emitir um recibo, uma nota fiscal. Essa parte aí mais burocrática foi o que eu tive que aprender. Mas que como eu queria tanto isso, não foi assim penoso, na verdade, foi instigante, né? Porque era uma curiosidade que eu tinha. Cara, só me falta isso, então deixa eu resolver isso aqui. E é necessário, né? É necessário, então, e de toda forma, quando você aprende sobre isso, você usa em outras áreas da sua vida também, né? Quando você aprende, por exemplo, a fazer o seu próprio marketing, você aprende a fazer seu marketing pessoal, tipo, com seus amigos, né? Como que você vai ser uma amiga legal? Como é que você vai mostrar suas qualidades, mostrar o seu esforço, por exemplo, dentro de casa, ou parceiro, né? E aí, ó, tô fazendo aqui minha parte, faz a sua também. Isso é uma habilidade que a gente usa nos relacionamentos em geral, amizade, relacionamento amoroso, família, né? Então, de certa forma, mesmo que você não seja empreendedor, é importante adquirir essas habilidades. Então, só vantagem. Muito bom. Então, uma dica para o pessoal, assim, como inovar e se diferenciar no mercado? Porque, assim, há muitos mercados que o pessoal dizem que já estão saturados de alguma forma, mas, como a gente sabe, cada pessoa é uma e do outro lado também, tem uma pessoa com uma necessidade única. Cada pessoa tem algo a oferecer único. Então, assim, eu imagino que não vai ter uma saturação, né? Então, como fazer para se diferenciar nesse mercado? Então, na verdade, nós já nascemos diferenciados, né? E aí a gente vai se regulando, se moldando para ser igual. Então, a gente tem que fazer o caminho inverso, né? Tipo, eu fui tentando me encaixar e me enquadrar
em algo que é um padrão, ou que é exigido, me é cobrado, esperado da sociedade, das pessoas. Então, eu tenho que fazer o caminho inverso, né? Me desenquadrar, voltar a ser eu mesma. Então, eu preciso me reconectar com as minhas habilidades, com o meu jeito de ser, com as minhas vontades, os meus sonhos. Eu acredito que a nossa história de vida é o grande diferencial. Quando você conta a sua história de uma forma verdadeira, isso vai conectar com as outras pessoas. É assim que a gente faz amigos. É assim que a gente encontra clientes. É assim que a gente encontra, o amor da nossa vida, né? É assim que a gente vai se reunindo. Através de quem a gente é. Se você olha para uma pessoa que gosta de futebol e você odeia futebol, cara, já é uma coisa que já está fora, entendeu? Você não vai ter um ponto de identificação. Claro que a gente não vai ser 100% igual, né? Mas quando você mostra cada vez mais quem você é, o que você gosta, qual que é a sua história de vida, o seu jeito de ser, o seu jeitinho natural, né? Espontâneo, essa autenticidade, eu acredito que já é o diferencial. Então, a gente não precisa fazer nada para ter um diferencial. A gente precisa desfazer os bloqueios que a gente foi, né, colocando aí ao longo do tempo, desde quando a gente era criança até a vida adulta. Voltar às origens, de alguma forma, assim, né? Porque a criança, naturalmente, é criativa, né? Não existe uma criança que não é criativa. Ela, naturalmente, você dá alguma coisa para ela, ela quer criar, ela imagina, uma caneta vira um avião, e por aí vai, né? A gente desaprende, como você falou, né? Muito bom. Exatamente. Certo, e uma pergunta final. Se você pudesse mandar uma mensagem, né? Pode ser para os empreendedores, para os psicólogos, enfim, pode ser para algum grupo específico ou você define para quem é a mensagem. Qual mensagem seria? Reflexão. Você já deixou várias, de certa forma, mas se você quisesse deixar mais uma... Arrematar. Cara, eu acredito que o empreendedorismo, ele se dá em todas as áreas da nossa vida. Sabe? Então, eu acredito que você enxergar isso independe se você tem uma empresa ou se você é um funcionário. Ou se você é CLT, ou se você não trabalha fora de casa, mas sim apenas dentro de casa. Apenas não, né? Que não é nada pouco. Mas se você trabalha em casa, se você cuida dos filhos. Cara, qualquer ocupação tem espaço para empreender. Porque empreender é criar, é ousar. É ser você mesmo. Então, se a gente tem essa sacada de empreender, você sempre vai se destacar, você sempre vai inovar, ter uma solução nova, resolver um problema, você vai fazer uma coisa diferente, né? Para agregar ali na sua própria vida e na vida das pessoas que estão perto de você. Então, eu acredito que perceber o empreendedorismo como algo não só profissional, mas também pessoal, acho que é o grande recado. Muito bom mesmo, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast, O Livre Empreendedor. Muito obrigado por nos acompanhar e para ver outros episódios novos ou antigos, só nos acompanhe no YouTube ou no Instagram. Siga o Livre. Mariana, muito obrigado. E como o pessoal te acha nas redes sociais? Então, o meu Instagram, que é a rede que eu mais uso, né, é Mariana Nunes MT. MT não é de Mato Grosso, mas podem pensar que é. MT é de musicoterapeuta, que é a sigla, né, que os musicoterapeutas usam. Então, mas de toda forma vai ajudar a lembrar, né, quem é aqui de Mato Grosso. Mariana Nunes MT. Maravilha, então. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo episódio.